Olha aí que legalzinho. Abrindo a semana agora. Pessoal, seja muito bem-vindo, boa noite para vocês. Estamos aqui e para quem vai chegar depois, começando mais um Pangeia Cast. E para nossa convidada de hoje, ela que é advogada e empreendedora, arrisco a dizer, né? Que ela fala que não, é musa fitness. A galera pensa, ela levanta, eu acho que uns 300 quilômetros daquele exercício lá que tu levanta aqui, eu não lembro. O jerky? 300 quilos. Não. Não sei se dá para vocês entenderem, mas é uns 300 quilos. Mas antes de falar quem é a nossa convidada de hoje, o que, que ela faz, o que, que ela vai falar pra gente, o que, que ela vai facilitar para vocês, eu sempre peço para vocês o seguinte: não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? E também lá se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí, tanto do Portal Nações como também do Pangeia, que justamente é o nosso clube que amanhã tem mais um encontro. O Pangeia vai ter lá o encontro Nosso Bioma com a galera que quer gerar muita conexão. E esse é o nosso propósito aqui, tá bom? Que é unir diferenças, muito mais contratos e menos curtidas. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês quem é a fera que está aqui hoje, tá bom? A gente já estava ali discutindo algumas coisas sobre essa questão de leis, enfim. É um negócio muito complexo. Mas eu recebo aqui hoje a Amanda Freitas. Amanda, como eu já falei para vocês, advogada, empreendedora. Eu acho que é uma inquieta que está sempre trazendo coisas boas e aprendendo bastante e plantando algumas pulguinhas aí na orelha da galera, também salvando a vida de alguns amigos que vão aí pelas suas noitadas afora e depois, Amanda do céu, me ajuda aqui. E a Amanda vai falar um pouquinho hoje sobre o seguinte: o processo de adequação das empresas à LGPD. O que é, para que serve, onde vivem, o que comem, ela vai trazer para vocês aqui. Amanda, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui contigo. Fizemos amizades justamente no Pangeia, né? Pangeia é um ótimo lugar para fazer negócios, para fazer amizades. E amizades que valem a pena, né? Trazem uma retribuição muito grande para a gente. E deixa eu te perguntar, já treinou hoje? Ou não treinou ainda? Não, faz uns 3 meses assim que eu tô enrolando. E a academia é umas 10 casas depois da minha, mas enfim, não faz isso. Mas tu já, né? Já, Mas tu com já. certeza. No mínimo umas 3 vezes. Acompanhar depois as redes sociais dela ali, vocês vão ver que ela tem uns 3 treinos. Daí cada treino ela começa a levantar mais peso. O treino da noite geralmente que é o do 300 quilos. Vocês começam a curtir lá. Como eu ia estar aqui prestigiando esse podcast, já fui meio-dia treinar, já cumpri a minha meta diária. Não tô te falando? Ó, então, Amanda, é o seguinte. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, trazer esse conhecimento. Vai ser uma hora que vai passar muito rápido, mas a gente provavelmente vai ter um próximo encontro. Mas primeiro, antes da gente entrar nessa parada do LGPD, o que é, explicar um pouco mais, de um jeito mais fácil, que tem muito conteúdo, mas de um jeito mais complexo. A gente vai trazer de um jeito mais fácil, tá? Eu queria saber um pouquinho da trajetória da Amanda, até chegar nessa questão de trabalhar com advocacia, facilitar a vida dos empreendedores aí que precisam e muito. Como que foi a trajetória? Sempre sonhou em ser advogado? Fala, cara, não, isso aí meio que alguém, ou meu pai, minha mãe, enfim. Conta um pouquinho para a história de quem foi o início ali da Amanda. Então, eu acredito que nenhuma das pessoas que entram no nosso caminho, elas entram por acaso, né? Sempre tem um motivo, um propósito maior. Eu, como a maioria dos jovens que querem fazer direito, queria fazer concurso. E concurso para magistratura. Tá. Então, sempre quis direito. Era um sonho já de criança, ser juíza, sabe? Mas eu conhecia um juiz que ele foi muito especial para mim, que foi o Dr. Pedro Aljor. E ele me guiou no início dessa trajetória. Então, desde a primeira fase, quando eu entrei no direito, já fui fazer um estágio voluntário com ele. Comecei no cartório, porque primeira fase não entendia nada, nem o que era processo, absolutamente nada. Então, comecei no cartório para aprender as rotinas diárias. Que ano isso? Isso foi em 2015. Isso, 2015. Logo depois, no mesmo ano, já fui chamada por ele para o gabinete, continuei no estágio voluntário. Ali, para fazer estágio remunerado no fórum, tu tem que fazer uma prova, atingir uma certa nota. Então, as fases iniciais não conseguem normalmente atingir essa nota.
Mas, para aprender, a gente abre mão de certas coisas, Dá né? um jeito. Dá um jeito. E continuei lá no gabinete até a minha 7ª fase. Então, foi um período bem grande da minha vida. E nesse período eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi, principalmente com o Dr. Pedro, foi a situação em que o juiz ele é colocado, né, na frente das pessoas. Porque o advogado do autor ele traz um caso para ti e ele tem que fazer o pedido corretamente, né, para ter o direito da pessoa que ele foi contratado. E tem o outro lado que vem defender os direitos e os interesses do réu. Mas o juiz ele se encontra numa posição que ele não pode nem favorecer um lado e nem favorecer um outro. Ele tem que ser muito imparcial. E essa imparcialidade, às vezes, acarreta em certos danos, talvez, às partes. Porque teve um caso que ele me contou, e eu me recordo até hoje desse caso, que o advogado, por mais que a pessoa tinha o direito, não fez a peça inicial correta, não fez os pedidos corretos, e ele não pôde julgar procedente o processo, porque o juiz ele não pode dar mais do que a parte pediu. Então, essa situação, para mim, me deixou muito inquieta, porque eu não poderia defender os direitos de ninguém, por mais que a pessoa estivesse correta. Tá. Então, a partir daí, eu comecei a me questionar se realmente era isso que eu queria. E eu comecei a olhar para a advocacia de uma forma diferente. Quando a gente trabalha no fórum, a gente lida com muitos advogados, né? E sempre admirei muito alguns advogados daqui de Criciúma. E foi momento, então, que eu resolvi sair lá do fórum, lá do gabinete, e entrar para um escritório de advocacia e ter a realidade mesmo de um escritório. Comecei a trabalhar lá e lá eu aprendi muitas coisas de vida mesmo. Muitos clientes, a gente fez amizades. Praticamente uma família, posso É uma dizer. realidade diferente do fórum, o escritório É uma realidade totalmente diferente, é uma pressão muito diferente, porque tu não é concursado. O advogado, ele tem que ser muito empreendedor e tem que ter uma visão muito empreendedora para ir atrás, para conseguir conversar com os clientes, para ser o equilíbrio, porque às vezes o cliente, ele claro que para as empresas tudo é muito urgente, né? E a gente tem que tentar ser o balizador dessas emoções, porque o empresário está num fluxo de emoções muito grande no dia a dia deles. E a gente tem que ser o equilíbrio. E então é uma realidade muito diferente. Mas me encontrei muito lá no escritório, principalmente na questão negocial, de estar com os clientes, de fazer esse papel. Eu lidava muito com os clientes mensalistas, né? Então, essa questão de estar sempre com o RH do cliente, resolvendo dúvidas, analisando contratos. Então, foi o que foi me chamando a atenção e realmente me cativando. Até que decidimos que, na verdade, não era meu perfil estar dentro de um escritório, mas sim estar à frente de à frente dos meus próprios objetivos, enfim, seguir a minha própria caminhada. No meio disso tudo entrou a LGPD e eu fui me especializando na área. Estou concluindo uma pós-graduação em Controladoria, Compliance e Auditoria. Já fiz curso para auditor interno da 27001, então esse é um caminho que eu estou trilhando agora, nesse momento. Então, antes da gente falar agora, de fato, que essa lei que era de 2000 foi aprovada em 2018 e entrou, acho que em 2019, né? Eu sou engenheiro, tá? Mas o engenheiro também tem que estudar um pouquinho de direito, porque a gente passa por poucas e boas também aí nas obras. Mas olha só, foi muito importante esses conselhos que tu deu aqui para a galera que está
entrando agora na universidade, no curso de Direito, para a galera que está na metade pensando em desistir, ou para a galera que está prestes a sair. Vocês pegaram aí a visão que a Amanda acabou de dizer sobre empreendedorismo? Primeira coisa que ela fez foi lá fazer um estágio para aprender. Muita gente pensa em primeiro ganhar dinheiro. E a ideia primeiro é o seguinte: vai adquirir conhecimento. E aproveita as primeiras fases, que é boa para isso, né? Porque Isso. é ali que é a hora de errar. Eu vejo que é assim, né? Lá é a hora de errar. Então, essa trajetória que a Amanda fez ali, basicamente ela deu para vocês ali a trilha do advogado de sucesso, que é o que ela é hoje, conhecendo um pouco justamente por causa do Pangé, que é, primeiro esteja totalmente de mente aberta para fazer lá o estágio, adquirir o máximo de conhecimento, mas não ficar só em um. Foi o que tu fez, foi para um outro, pegou uma outra realidade, e aí lá aprendeu de fato no mercado aqui, que é o que a faculdade não passa, que é controlar a emoção, técnicas de negociação, o marketing do advogado, que tem os seus pulos do gato ali. Então, isso é muito legal. Depois, a gente marca um outro podcast e a Amanda traz essas dicas ali, como vocês se tornarem um advogado bem mais sucedido. Mas agora, voltando para que a gente estava falando sobre a LGPD, ela que já está finalizando a pós, já fez vários cursos, com certeza vai continuar. E aí, no meio disso tudo, foi empreender, abriu o seu escritório, está à frente de uma agora. E aí começou essa questão de pandemia, formatura, LGPD. E aí, como que tu se achou nessa questão do LGPD e do compliance? Então, foi até engraçado, pode-se dizer, porque foi através de um cliente. A gente nunca espera o que vai acontecer no nosso dia a dia, né? Tá. Mas surgiu a legislação, ela ainda não estava em vigor. E um cliente nosso começou a nos questionar sobre essa lei. Comecei a estudar, gostei do assunto, gostei da matéria, porque é algo novo. Envolve muito direito digital. Hoje em dia, a gente não vive mais sem tecnologia. Olha eu aqui com o celular aqui da frente. Exatamente. Então, na nossa casa, a gente tem um celular, uma TV, às vezes tem a Alexa. Então, tem vários aparelhos tecnológicos dentro da nossa casa. E é um assunto muito atual e muito instigante para aprender mais. E foi a partir dessa legislação que eu comecei a entrar nesse assunto. Depois encontrei um parceiro na área de segurança da informação, porque a LGPD, tu pode entender de direito, da parte jurídica, mas segurança da informação está muito ligada aos conceitos de LGPD e uma coisa anda do lado da outra. Então, a gente começou a fazer alguns projetos juntos e cada vez mais, como é um assunto novo, né, novos conceitos vêm surgindo, novos artigos. Então, sempre é uma coisa de estar estudando e se inovando. Tá, Amanda, então, agora entrando de fato no nosso assunto, é o seguinte: o que é esse que a gente já falou umas 10 vezes aqui, né, o LGPD, e como surgiu isso aí? Então, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, trata sobre a proteção dos dados de pessoas físicas. Tá. Por que surgiu essa lei, né? Surgiu há alguns anos atrás, por conta de um escândalo lá de uma plataforma de rede social bem conhecida entre nós. Pode falar se quiser. Pode falar se quiser. Foi por conta do Facebook, então já vou abrir Acho aqui que vocês nem conhecem, então é de quase fora. ninguém tem. De fora, é de fora. O que aconteceu, né? A plataforma do Facebook, ela não tinha os termos de privacidade muito bem colocados, digamos. E uma empresa, que é a Cambridge Analytica, ela conseguiu colocar um joguinho inocente dentro do Facebook, da plataforma do Facebook. E quem entrasse nesse jogo faria um quiz de personalidade. Inocentemente, um simples quiz de personalidade. Sempre assim, meio sem querer querendo. Meio sem querer Tá querendo. ali, vai ali jogar um joguinho, não dá nada. Só que normalmente ninguém lê os termos de privacidade, né? Ah, ninguém. Ninguém. Eu duvido se vocês...
Eu nunca li. Eu falo assim, ó, concordo. Coloque e passa. Aceito, E aceita li. e vai. Deu, acabou. Exatamente. Então, foi por causa disso que eles conseguiram. Quando a pessoa ia jogar, a empresa ela tinha acesso a todos os dados e informações da pessoa e dos amigos dela. Então, não era nem só das pessoas que jogavam, era de todos os amigos que estavam conectados no Facebook. Com essas informações, naquele ano teve uma eleição lá nos Estados Unidos e, com base nas preferências das pessoas, conseguiu direcionar notícias e veicular certas informações sobre um candidato. Por exemplo, digamos que tem um candidato X e Y e eu tô indecisa ainda. Tá, falando nisso, tu vai votar em quem? Tô brincando. Tô brincando, não. Continua aí. Assunto pro próximo podcast. O próximo, quem ela vai votar? E eu sou indecisa ainda. Tá. Pelas minhas preferências, eles descobriram que eu sou indecisa e eles querem que eu vote no candidato X. Eles começam a jogar informações boas sobre o candidato X e informações não tão boas sobre o candidato Y. Então, isso começa a aparecer no meu feed de notícias. E eu, tendenciosamente, começo a olhar diferente pro candidato X. Estratégia. Isso foi um escândalo na época. Eles conseguiram dados de milhões de americanos. Tanto é que foram a público explicar, mudaram todos os termos. Muito embora esse escândalo tenha acontecido, o Facebook continua ganhando milhões, né? Como a gente bem sabe. Mas foi por causa desse escândalo que as pessoas começaram a olhar mais para os nossos dados e para a nossa privacidade. E daí surgiu a GDPR, que é a legislação europeia. A partir dessa lei, a gente criou a LGPD, que é basicamente vários pontos semelhantes da GDPR que a gente trouxe para cá. Olha aí. Então, por conta de uma estratégia política, que botaram alguma coisa meio que sem querer querendo, um joguinho sem querer querendo, pegando os teus dados lá sem querer querendo, criaram, tiveram esse problema e criaram isso aí. E alguém criou aqui também, né? Uma galera criou aqui. Que bom que criou, principalmente agora, muito dos cursos online. Tu vai lá, se cadastra, pega um monte de coisa tua, enfim. E aí, daqui a pouco, tu começa a aparecer só aquilo ali justamente no teu feed, né? Fala, gente, como assim? Tu vai arrastando no Facebook, no Instagram, vai aparecendo ali. Então, aí é que tá onde surgiu e o que é. Mas e agora, depois disso, 2019, começou... e se eu não fazer isso, se eu não me adaptar a isso, qual é o risco que eu corro para minha empresa, quais os problemas, o que vai acontecer? Você fala, que nada, isso aí não vai, é só modinha e daqui a pouco não acontece mais. Muita gente tem falado isso, que é só uma modinha que vai passar, mas, como eu falei aqui antes, né, tecnologia está em todos os lugares. E dados está em todos os lugares. A gente não vai conseguir nos livrar dos dados. Inclusive, vai ser uma coisa que cada vez mais vai estar presente na nossa vida. Até com o metaverso, que é uma outra realidade, que tem vários dados lá e que a gente vai achar uma forma de proteção também para esses dados que estão nessa realidade virtual, loucura, né? É uma loucura. Mas... quem deixar para lá, que normalmente o brasileiro vai deixando para a última hora. A lei entrou em vigor, as sanções entraram em vigor. A LGPD ela traz algumas sanções caso haja algum descumprimento da lei. Tá. Pode ter um bloqueio dos dados, então, parcial ou total. Então, vamos supor que eu tenha cometido uma infração com os meus dados que eu uso para marketing. Eu tenho um banco de dados lá, uma série de e-mails, e teve um vazamento de dados envolvendo o marketing da minha empresa. Eu posso ter o bloqueio do tratamento de dados, ou seja, não vou poder mais fazer marketing com esses dados por um tempo. Pode ser 6 meses, prorrogável por igual período. Posso ter uma sanção diária até que eu resolva o meu problema dentro da minha empresa. Então, R$1.000 diariamente
até resolver o problema. Nossa. Ou ainda também eu posso ser multado em até 2% do faturamento bruto da empresa anual, limitado a 50 milhões de reais. Então, uma empresa Então, que não ganha te... bastante. então, tá, agora a gente falou de 50 milhões. Vamos aos... É para todo mundo? Pra falar, 50 milhões ou R$ 1.000 por dia. Tem empreendedor querendo ganhar isso aí por semana. É para todo mundo? Tem um limite? Fala, não, é só a partir de pessoas que têm 10 funcionários, que têm 5 funcionários, vai até, enfim. É para todo mundo isso aí? Ou lá na lei tá escrito assim, não, a partir daqui tu tá livre da gente, agora passou... Então, inicialmente, isso foi uma grande crítica à legislação, porque ela não tinha trago balizadores de adequação, empresas pequenas e empresas grandes. Tá. Toda empresa pode ser até uma pessoa física, não precisa nem ter CNPJ, que lide com dados pessoais, precisa se adequar à legislação. Então, é desde o pequeno empreendedor até o grande empresário. Acontece que, depois já de ter entrado em vigor a lei, foi lançado uma espécie de regulamento para microempresas. Então, alguns requisitos da lei eles foram amenizados para esses pequenos empresários. Por exemplo, o Não, encarregado escapa. de dados, que a gente vai tratar depois. Pode falar aí já. O que é esse encarregado de dados que a gente tinha falado sobre o que é o DPO, né? Então, o que esse cara, quem é, o que faz? Eu preciso ter ele contratado. Mas primeiro respondendo lá, é para todo mundo. Para todo mundo. Não tem escapatória. Eu sou MEI, eu sou... É para todo mundo, certo? É para todo mundo. Mas antes da gente falar do DPO, eu queria saber o seguinte. Tu falou, quando tu faz essa questão de coleta de dados. Me diz aí alguns exemplos, porque às vezes a galera que está em casa vai falar, mas eu não faço isso aqui na minha empresa. Eu sou uma microempresa, eu não faço coleta de dados. Faz. A Amanda tá falando para mim ali nos bastidores que ela deu um exemplo e falou assim, cara, eu faço isso aqui. Então, diz aí pra galera, assim, exemplos que às vezes passa despercebido que aquilo ali é uma coleta de dados. Se eu não tomar cuidado, aquilo ali vazar, pode acontecer uma multa dessa aí de 50, centavos, né? De centavos. Então, a maioria das empresas tem funcionários. Funcionários têm dados pessoais. Já começa por aí que a maioria da empresa não percebe, muitas vezes. Dados pessoais de representantes comerciais. Às vezes é até uma pessoa jurídica, mas dentro dessa pessoa jurídica existe um CPF. Então, eu vou lidar com esses dados pessoais e eu preciso tomar cuidado também. A maioria das empresas, na verdade, se ouso falar, 99,9% das empresas trabalham com marketing e é inevitável não lidar com dados pessoais, ou um número de telefone, ou um e-mail. Isso é um dado pessoal. Por quê, né? O dado pessoal é toda informação que eu consigo identificar uma pessoa. Então, vamos lá, uma foto, um CPF, um endereço. Apelido eu posso identificar. Tem alguns dados que eu não consigo identificar diretamente uma pessoa, mas indiretamente eu consigo identificar e eles também se tornam um dado pessoal. Por exemplo, Meu Deus. Digamos que a gente faça uma reunião com umas 50 pessoas. Tá. Depois eu saio dessa reunião e vou falar contigo assim, Daniel, lembra daquela menina que tava com uma blusa vermelha e só tinha ela de blusa vermelha? Já, a princípio, blusa vermelha não é um dado pessoal. Mas se eu coloco dentro de um contexto... Daquela ocasião ali... Eu torno aquela pessoa identificável. Então, aquilo se torna um dado pessoal. Por isso, não falem mal dos coleguinhas na reunião, né? Não fala mal. Exatamente. Vocês podem ser pego aí, ó. É. Então, tem tudo... Cara do céu, olha só. Até isso vira... Então, é pra todo mundo. E, às vezes, mesmo assim, depois disso, o pessoal pode estar em casa. Mas eu sou, sei lá, eu sou um barbeiro. Cara, se tu fizer lá uma listinha do pessoal que vai cortar cabelo contigo, tu botar o nome dele, que é um cadastro lá, bota o nome dele, o telefone, que ele vai de 30 em 30 dias, são os dados.
Ah, eu sou uma manicure, mas tu vai botar lá o WhatsApp da tua cliente, vai ter o nome, o WhatsApp, possivelmente endereço. É dado. E aí, se vaza esse negócio aí, quem é que fiscaliza esse negócio? Então, foi criada com a legislação a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Ela que vai ser responsável tanto por emitir novas regulações sobre o tema, como também para fiscalizar o cumprimento da lei. Mas, além da ANPD, temos o Ministério Público, que ele pode também fiscalizar, entrar com ação civil pública. Ele pode tudo, né? Pô, o Ministério Público tem bastante Ele pode tudo, vantagens. E também a gente tem o PROCON. Não podemos esquecer do PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor, né? Então, qualquer problema ligado a um consumidor envolvendo uma violação do tratamento de dados pode ser acionado. E os advogados, né? O advogado também pode entrar com ações individuais, enfim, para resguardar o direito do seu cliente. E aí o canal entre... no caso, entra aí o DPO, né? Que é o canal entre essa parte que regulamenta e a empresa, ali no meio tá o DPO que faz esse... Ele vai ter que entregar o quê? Então. Vamos lá, o que ele vai ter que entregar? Falar assim, tudo bem, tu tá dentro das normas. Ou falar, não, cara, olha só, tu tem que me entregar isso aqui periodicamente, que tem que vir com no mínimo, esses requisitos. Tu não me entregou nem no período e nem quando veio faltando. Isso. Como que a gente sabe se uma empresa ela está adequada ou não, né? Tem uma série de documentações que, inclusive, não precisa nem a ANPD ou o PROCON solicitar, porque a gente tem empresas grandes que lidam com empresas maiores ainda. Essas empresas maiores ainda exigem que essas empresas estejam de acordo com a legislação. Até por conta da lei anticorrupção, todo esse processo. Então, se uma empresa ela quer ter relações comerciais com empresas maiores, ela vai ter que se adequar e mostrar uma série de documentação para dizer que ela está de acordo. Temos o inventário de dados, temos o relatório de impacto, a proteção de dados pessoais. O que é esse relatório, né? Esse relatório, tu vai demonstrar quais são as atividades que tu realiza, que envolve o tratamento de dados pessoais, e existe algum risco, tanto de violação por vazamento ou uma violação interna, e tu demonstra quais são as medidas que tu toma de segurança para evitar que esses riscos aconteçam. Basicamente, esse é o relatório de impacto. Mas qual o modelo de relatório de impacto? Já existe um modelo lá que essa agência que regulamenta, enfim, ela dá o modelo ou cada um faz do jeito que bem entender? Então, a gente está esperando a ANPD lançar os modelos próprios. Lançar o jogo, mas não lançar as regras. Exatamente. É bem difícil, porque essa lei ela é muito genérica, assim. Ela não diz como deve ser feito. Ela só diz que faz o relatório de impacto. Como não sei. Como não sei. Me traz. Exatamente. Mas a gente tem algumas referências, né? Que são os órgãos de outros países. A gente tem a autoridade espanhola, que é a EPD. A gente tem o CNPD. Então, a gente tem várias outras agências que já trazem alguns modelos. E também a gente espera que, como a legislação ela já foi baseada na GDPR, muitas coisas ela traga de lá também. Então, a gente... Tanto decisões que já teve lá fora, multas que foram aplicadas, a gente espera que seja mais ou menos da mesma forma aqui no Brasil. E digamos que o DPO falou que está tendo todos os processos, todos os procedimentos, tudo certo, e vaza um dado, e eu, que sou o proprietário do dado ali, eu percebi que vazou um dado meu. Cara, quais são os passos que eu tenho que tomar para eu ir buscar o meu direito? Ir lá buscar não sei se isso seria um processo, enfim, mas eu falar, vazou um e-mail meu, eu não gostei, mas eu sei que esse e-mail eu passei para a Amanda.
Pô, cara, tu não segurou esse e-mail, tu não segurou meu WhatsApp, olha só, vazou o WhatsApp para alguém, esse alguém tá me incomodando. Quais são os primeiros passos que eu tenho que tomar para que aquilo ali seja sanado, para que aquilo ali não... De alguma forma, eu não venha a ser mais prejudicado, porque já vazou meu dado, né? Sim. Existem algumas medidas que podem ser tomadas. Todo titular de dados, titular, eu me refiro a todo dono do dado pessoal. Então, eu, Amanda, sou dona do meu nome, da minha imagem. Eu tenho o direito de entrar em contato com as empresas para saber quais são os dados que elas têm, como que são tratados esses dados, enfim, tudo que envolve os meus dados pessoais. Então, a primeira medida, eu acredito muito no extrajudicial e que pode ser resolvido de forma mais amigável. Então, pode ser levado essa situação para a empresa. Muitas empresas vão responder de forma genérica, principalmente se forem empresas grandes, que não vão dar muita atenção para o seu caso. Já presenciei situações similares. E, então, a partir dessa comunicação, tu tentou com a empresa, não resolveu. No site da NPD, tem um canal de denúncias. Já. Então, a pessoa pode ir lá e entrar em contato pelo canal de denúncias diretamente para o órgão fiscalizador, que ele pode tomar algumas medidas. Podemos também acionar o PROCON ou entrar em contato com um advogado para ver o que ele pode fazer nessa situação. Tá. Nesse caso, é de pessoa física para um CNPJ e que percebeu que teve o dado. Mas tem caso, por exemplo, de um CPF para um outro CPF. Por exemplo, eu estava em uma negociação contigo e ele tirou o print da minha conversa e vazou aquele print para alguém. E eu recebi isso no Instagram. Falei assim, tá, tirou um print da minha conversa, tirou um print da minha tela, mandei uma foto ou um vídeo para essa pessoa e essa pessoa vazou a foto ou o vídeo. Isso se encaixa dentro da lei ou não? É uma outra coisa? Sei lá, danos morais, enfim. Então, a LGPD, ela trata sobre o tratamento de dados pessoais envolvendo a obtenção de lucro e a comercialização. Por exemplo, digamos que eu vou fazer um encontro de aniversário meu. Eu vou fazer aniversário, vou fazer um churrasco, convidar algumas pessoas. Para a segurança de todos os convidados, eu vou colocar um segurança na minha porta com a lista de todos os convidados e o CPF. E o segurança vai estar cuidando. Vai ter dados pessoais, vai ter o nome e o CPF de cada um. Mas não é para fins comerciais, porque eu vou estar ali só fazendo o meu aniversário. Tá. Então, tudo vai depender se eu utilizo esses dados para comércio ou não. Se for para fins particulares, não envolve LGPD, daí essa questão de vazamento, envolve direito de imagem, já é com o Código Civil. Não entra nesse Isso, caso. não entra na LGPD especificamente. Mas se eu tiver numa negociação contigo, e aí eu peço, sei lá, cara, para fazer um pré-cadastro para te garantir essa promoção dessa matrícula, um exemplo. As universidades desses cursos online ali, EAD, te pede uma pilha de documentos e vaza esse documento. Então, aí se encaixa. Porque tem o interesse de Exatamente. ganhar uma graninha ali. E uma coisa que eu vejo, eu não sei qual é a tua opinião, mas assim, listas. Do nada, tu recebe uma ligação de uma operadora. Fala, cara, mas eu nunca tive contato com essa operadora. E aí a gente tem falácias que existem vendas de listas com e-mail, nome, e-mail e telefone. Não sei de onde que vem isso aí, mas a gente botou em algum lugar, né? Em alguma dessas landing pages que a gente, querendo e-book de graça, a gente colocou e alguém fez uma lista e vendeu. Nesse caso, qual é a atitude que a gente tem que fazer? Por exemplo, recebi uma ligação da operadora X. Cara, mas eu não tenho acesso a nada, nunca me cadastrei em promoção nenhuma. Pego o contato, levo para o advogado, levo para o PROCON, o que eu faço? Então, antigamente a gente tinha mais ainda essas situações de vendas dos leads qualificados. Tá. Que já é aquele lead direcionado, a pessoa sabe que vai comprar. Por exemplo, o nosso Instagram tá recheado de coisas que eu gostaria de comprar e a pessoa vende diretamente para quem tem esse produto.
Mas agora, em tese, isso não pode mais acontecer. Não posso, a não ser que seja um banco de dados antigo, mas aí a gente tem um outro problema. Porque a legislação, ela não vem tratar só dos dados que eu obtive a partir da lei, mas todo o meu banco de dados. Então, envolve o arquivo morto também, o que é um problema para empresas grandes e empresas de muitos anos. Que não é só essas startups que estão vindo, tem um monte de arquivo digital. Na nuvem, por exemplo, não é só esses arquivos digitais. Também se encaixa o físico. Isso, e arquivos, uma empresa de 1980, enfim. Olha quantos dados de funcionários e clientes que já não estão nesse banco de dados. Então, a gente tem que cuidar. Quando a gente recebe uma ligação dessa que a gente não sabe a procedência, a gente pergunta, questiona como que conseguiu os seus dados. Primeiro de tudo, a pessoa vai te dar uma resposta. Normalmente, está acontecendo muito isso de indicação. Eles estão falando que o número foi indicado. Escola de inglês. né? Então, né? Fulana te indicou. Então, é bem complexa a situação. A gente vai ter que ver como que a NPD vai se comportar e como que o judiciário vai se comportar em relação a isso. Porque ainda não tem... A gente ainda não tem uma decisão concreta sobre esse assunto. As regras estão mudando. Exatamente. O advogado que trabalha com isso, que se vire. Que se vire. Certo, vai estudar. Por exemplo, né, eu recebo muito contato de empresas de telefonia. Tá. Mas, no meu CNPJ, é eu que tô lá e é o meu número que tá lá. Então, por mais que seja um dado pessoal, é um dado que ele tá lá exposto, é um dado público. Tá no meu cartão CNPJ. Então, eu não tenho mecanismo de defesa, porque é um dado público. Alguém que entrar lá pesquisando o teu CNPJ, vai aparecer lá o teu CNPJ e os meus dados. Teus dados. Quando é um dado público, por mais que a gente tenha a base legal para ter a coleta desses dados, porque está público, tanto informações que estão nas redes sociais, enfim. Toda empresa ela tem que cuidar com a segurança dessas informações, por mais que ela obteve publicamente. Que esse dado estava exposto, quando ela entra para a base de dados da empresa, tem que ter o cuidado. Meu Deus, é um monte de coisa. Agora, mais duas coisinhas. Por exemplo, essas fases, a gente já falou um monte de coisa, mas entre essas fases, a fase de coleta, a fase de armazenar e a fase de exclusão dos dados. Como que eu, empresa, tenho que proceder em cada fase dessa, entre coleta, armazenar e exclusão, para que eu não tenha problema sabendo que a própria lei que está aí para me julgar não tem todas as regras. Mas, assim, o mínimo que eu tenho que fazer, o mínimo, certo? Tá. Lógico, vocês têm que procurar um especialista que trabalha na área, mas o mínimo que eu tenho que fazer. Sou empreendedor, percebi com todas essas dicas que a Amanda falou, cara, eu me encaixo nesse negócio aí. Eu vou me adaptar antes que venha o órgão e, sei lá, me pegue. Então, o mínimo que o empreendedor vai ter que fazer, né, o empreendedor, o empresário, para que ele não tenha esse problema. Falar, cara, tá, o mínimo que eu tenho que fazer na coleta, em armazenar e depois na exclusão desse negócio. Então, todo dado ele tem um ciclo de vida. Cada empresa ela tem um fluxo de dados e informações diferentes. E aí é que está um dos pontos positivos, acho que é um dos melhores pontos assim da legislação, porque ela traz uma certa organização para as empresas. Por quê? Boa. Ela vai ter que começar a entender os seus processos, entender como que funciona o fluxo de dados, informações dentro dos departamentos. Então, por exemplo, recebimento de currículo. Tá. Tem um monte de dado pessoal. Ainda mais que tem gente que bota informações... Sem precisar. Sem precisar. Então, é uma série de informações que às vezes a empresa nem precisa. Aquele currículo, vamos supor que passe pela recepção, vai para o RH. Como que circula dentro do RH? Em tese, só o RH precisa ter acesso a esse currículo. Então, esse currículo precisa ficar restrito ao RH.
outros departamentos não precisam ter acesso. Então, eu vou criar formas e mecanismos com que essas informações fiquem somente com os departamentos que precisam ter acesso a essa informação. Currículo é uma informação que, daqui 6 meses, por exemplo, ela já não está mais tão atualizada. Então, vamos supor que a empresa decida, não tem um tempo fixo, tá, para isso, mas vamos supor que a empresa decida que ela vai armazenar currículos por 6 meses. Então, depois de 6 meses, ela vai fazer a exclusão desses arquivos. E ela tem que saber onde que ela guardou essas informações. Então, foi na nuvem, foi na máquina local, foi em arquivo físico. Então, todas as formas de armazenamento, ela tem que fazer essa exclusão. Acaba ajudando a criar um processo dentro da empresa. Falar, olha, quando chegar um contrato, quando chegar um currículo, ela vai ter que ir diretamente para RH, depois vai para a caixinha, sei lá, caixinha do corredor tal, 6 meses vai lá e bota fogo, ou corta, Isso. ou faz qualquer outra coisa. E aí esse processo facilita muito a vida de quem faz a gestão lá dentro da empresa e depois quem faz a auditoria também, né? Exatamente. Facilita bastante. Facilita muito esse processo a questão da classificação dos dados. Por exemplo, tem dados que são sigilosos. Em que nível que são sigilosos? Só para diretoria. Só para determinados setores. Tá. Então, tu cria classificações e tu consegue armazenar de forma mais fácil. Porque senão os arquivos acabam se perdendo no arquivo morto, não sabe quem que pode acessar que arquivo. Então, tu acaba tendo uma maior organização desses dados. Ô, Amanda, e uma coisa que, por exemplo, eu quero fazer todos os passos para que dê tudo certo. Como que eu me resguardo diante da maldade das pessoas que estão do outro lado, falar, não, tu pegou isso aqui errado, não era para te ter pego. E, cara, mas eu combinei contigo que eu ia pegar. Como que eu faço, como que eu me asseguro? Eu imprimo um termo e mando para te ensinar aqui, lógico, isso é limitado, que eu não vou fazer isso online, né? Sim. Mas eu imprimo um termo e levo para te ensinar, eu peço que tu mande um e-mail dando um ok, eu peço uma assinatura digital, eu peço um print do WhatsApp dando um ok. O que eu faço, ou o mínimo que eu devo fazer para que eu tenha uma segurança também do meu lado, né? A empresa também fala, pô, cara, só tem vantagem para quem está do lado de lá e para mim não tem nada? Então, a gente tem algumas bases legais para tratamento dos dados. Então, por exemplo, currículo envolve consentimento da pessoa. Tá. Então, eu só posso ter o currículo se a pessoa deu o consentimento. O que as empresas estão fazendo? Claro que ser 100% correto é muito difícil. Mas dê um termo de consentimento para a pessoa assinar na hora. Ou, quando for online, às vezes a empresa tem um formulário dentro do próprio site. Então, coloca lá o aceite desse termo de consentimento e a pessoa só consegue enviar o currículo se ela aceitar com que a empresa tenha esses dados. Que ali está falando que, tu não leu, tu só colocou ali, mas ali naquele descreve. negócio que tu não leu, tá escrito ali, Isso. Olha, eu sou de acordo com o coleta dos meus dados. Agora, temos obrigações legais também. Folha de pagamento dos funcionários. Contrato de trabalho. A gente recebe várias informações. Mas a gente precisa dessas informações para cumprir a legislação trabalhista. Então, não precisa, nesse caso, de consentimento, mas esse consentimento, digamos, ele surge da própria lei. Quando envolve consentimento, daí é muito mais complexo. Qualquer prova já é válida. Tudo que o empresário pudesse se abraçar, ele se abraça. É print de WhatsApp, e-mails que foram trocados com a pessoa, enfim, tudo pode ajudar ele na hora da prova. Então, não quer ter problema, tenha provas. Pega faz um corte da tua fala, para tu não ter problema, tenha provas. Independente do que for, tenha provas. Porque, bom, uma hora ou outra vai precisar ser usada. Né? Seja contra ou a favor. Vão usar aquelas provas ali. O operador já levantou o dedinho ali. É 3 ou é 3, né? É 1 minuto? Meu Deus, já passou. Passa rápido. Tá, muito rápido. Tem que ter o 2.0 com a Amanda, 2.0. Mas, Amanda, olha só, eu ia até fazer um bate-volta
Não, vou fazer o seguinte. Mas dá tempo. Tem 1 minuto, né? Rapidinho. Não, para. Rapidinho, olha só. Um bate-bola aqui com a gente, bem rapidinho. Bate pronto. Eu te pergunto, tu responde. Vamos lá. Cor. Vermelho. Série. How to Get Away with Murder. Nossa. Livro. Mindset. Festa. The Place. Um lugar. Lugar... Paris. Um podcast. Pangeia Cast. Uma marca de roupa. Les Alés. Nossa. E agora, para finalizar, uma frase que tu colocaria, se tivesse direito de colocar no outdoor, todo mundo tivesse acesso àquela frase. Amanhã de manhã, todos os outdoors tá a frase da Amanda. Isso é uma coisa para se pensar, que eu refleti muito já sobre essa frase, que é do Joel J. Tá. Tudo é não, exceto o sim óbvio. Então, a gente tem que ponderar e colocar limites em todas as nossas ações. A gente não deve se sobrecarregar por coisas que a gente não pode ou não consegue fazer. Então, talvez é não, não é não. O sim é o sim óbvio. Parabéns. Então, para vocês verem o gabarito da nossa convidada, tive o orgulho de entrevistar hoje. Infelizmente, a gente está no finalzinho. Amanda, obrigado pela tua presença aqui, por ter aceitado o convite, por ter falado um pouco da tua experiência, falou um pouco de como que o empresário pode se livrar disso, como o dono dos dados também, ele tomar o cuidado, até ajudou na carreira da galera que está ali fazendo, iniciando direito, está no meio, está pensando em desistir, não desiste não, porque, lógico, não é fácil para ninguém, né? Eu acredito que não foi fácil para ti. E cada dia a gente tem que estudar, se atualizar, falar, vamos informar e deu. Esquece. Não dá. Então, obrigado, muito obrigado. A gente vai marcar um próximo, vai ter o lançamento do produto lá, eu não vou dizer qual, mas vai ter. E a Amanda volta. Então, para quem acompanha a gente até aqui, muito obrigado. Depois vocês vão pegar lá no final a entrevista que vai ficar lá no YouTube, vai ter os nossos cortes também nas redes sociais e também no Spotify com a Amanda, fera aí, do CrossFit, do Compliance, do LGPD e mais um monte de coisa. Como eu falei, salva as amigas dos apuros aí das leis, tá? Pessoal, muito obrigado. Agora, de fato, aberto o final de semana não, né? A semana, segundou. E aí que vocês tenham uma semana abençoada. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Até segunda-feira que vem com mais um convidado muito especial. Tchau.